Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vamos seguir aqui com os robôs, com os resultados, né, dos robôs do Sistema Solar para a nossa querida segunda semana do mês de março de 2026. Pessoal, já adianto para vocês que foi a pior semana na história dos nossos robôs. A pior, disparado. Mas a gente não estava usando os robôs, né? Porque a gente deu aquele pause justamente porque os robôs estavam em uma má fase. Deixa eu puxar aqui para a tela para a gente fazer esse acompanhamento aqui no nosso site, né, como de costume. Aí, pessoal, foi uma semana difícil. A gente teve a segunda maior perda diária na história dos nossos robôs, que foi acho que na terça, na quarta. E no acumulado da semana, resultados muito ruins. Nossos robôs ainda seguem sofrendo muito, né, com o mercado volátil por causa da guerra, né, dos Estados Unidos contra o Irã. E vamos ver aqui, ó. A gente tem usado, né, como referência o Todos Menos Marte, né, já falei para vocês, mas sempre nesses períodos de maior volatilidade, o SS funciona melhor, tá? Mas vamos, né, seguir aqui o que a gente combinou no ano, né, que fazer o Todos Menos Marte. Segunda-feira, menos 5.000 pontos. Terça, menos 2.000. Quarta, né, menos 9.410. Quinta, menos 1.000. E sexta, menos 4.600. E aí, pessoal, ó, tanto o IO como a Europa, todo dia eles estão batendo aí no nosso limite de prejuízo diário, né? Mas porque eles estão sofrendo muito, né, nesse momento do mercado. E, como vocês sabem, né, a gente já não está utilizando eles. Deixa eu ver aqui, parece que está estourando ali o áudio. A gente já não está usando eles há muito tempo, então a gente não está pegando, né, todo esse prejuízo. Mas vamos lá, né? Vamos seguir fazendo o acompanhamento deles como sempre, porque a gente sabe que são robôs que no longo prazo eles são muito bons. E aí, nos últimos 5 dias dessa semana, o único que não deu prejuízo foi o Marte 2, mas também não fez dinheiro, né? Saiu nos... Ah, perdão, Mercúrio fez 30 pontinhos, olha lá. Mercúrio 30 pontos, Marte 2 0 a 0, Marte 1 menos 1.800, Vênus menos 4.260, Io menos 5.000, Saturno menos 7.970. Pesadíssimo, né? Esse resultado do Saturno. É, Netuno menos 630 e Europa menos 5.000. Acumulado no mês, sofrível também, né? Menos 10.000 pontos no SAS, menos 27.000 pontos no Todos Menos Marte. E isso acaba levando, né, o nosso resultado do ano para o negativo também. Aqui a gente vê a curva, né, ao longo dos últimos meses e vejam aqui que o SS ele é bem mais resiliente nesses momentos de maior volatilidade, né? Ele consegue se segurar bem. Se a gente pega o Todos Menos Marte aqui, ó, muito ruim, né? Especialmente nessas últimas 2 semanas, de fevereiro para cá, né? Olha só essa queda livre, né? Com os resultados dos robôs. E aí, pessoal, deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente fazer esse acompanhamento aqui no site. Mas eu quero mostrar para vocês também não sei nem como é que a gente poderia, um mapa mental, né? Que eu desenvolvi aqui para a gente levar em consideração o que fazer no momento atual. Eu sempre tomava como decisão, né, uma coisa bem parecida com isso, mas eu não tinha organizado, né, esse mapa dessa forma. Eu preferi, existiriam várias formas, né, da gente fazer esse mapa mental, mas deixando aqui na planilha, a gente consegue fazer isso e compartilhar com vocês de uma forma mais direta. Então é assim, pessoal. Basicamente um modo da gente escolher que tipo de sistema vamos usar à medida que a gente tem robôs aí com fases boas ou fases ruins. Deixa eu ver aqui, que ele vai dar aquele bugzinho, né? Que eu ainda não tive coragem de arrumar tempo para consertar. Ó, a gente tem aqui, os conjuntos de robôs estão operando numa fase boa? Vamos considerar que sim. Então, sim. Algum robô está numa fase má? Sim ou não, né? Então, se tiver na fase ruim, alguns dos robôs, a gente vai parar de operar aqueles robôs que estão numa fase ruim e seguir só com aqueles que estão na fase boa. Algum robô está em uma fase? Não. Então, beleza, isso é incrível. Se a gente está com resultados bons e todos os robôs estão em resultados bons,
ótimo, né? Então a gente vem aqui, ó, nos dias anteriores houver algum fato crítico, né, que pode modificar fortemente o mercado global ou nacional. Esse tipo de mensagem aqui vai nos ajudar para alguns desses impactos globais nacionais. Então, por exemplo, de escala nacional, seria tipo aquele Joesley Day, né, que é mais antigo no mercado, não sei se vocês vão lembrar. O dia talvez do atentado, né, à época, né, à época, né, candidato a presidente, né, Jair Bolsonaro. Foram dias que o mercado balançou bastante, né, principalmente aí próximos de eleição. Em escala global, a gente tem tipo guerra na Ucrânia, né, guerra da Rússia, né, a Ucrânia, guerra dos Estados Unidos ao Irã, guerra não, né? O tarifaço do Trump também contra diversos países, Brasil incluído. Então, esses momentos a gente teve uma volatilidade maior no mercado que trouxe um problema, né, para os nossos robôs. Então, a gente vai deixar aqui um aviso para nos precaver, né, de futuros possíveis problemas. Se eventualmente não tiveram esses problemas, a gente segue aí e talvez seja uma hora de aumentar o número de contratos que a gente está utilizando. E aí, vamos seguir aqui a corrente, né, a linha do momento que a gente não está em uma fase boa. Então, os robôs estão em fase boa? Não. O DD acumulado está nas mínimas históricas? Digamos que não, né? Nos dias anteriores houveram algum fato crítico? Se sim, a gente para de operar, né, e avalia. Se não, a gente vai olhar o True Range. Então, o True Range seria a variação real de cada robô, perdão, né? A variação real de cada vela do candle. Então, digamos que a gente tem velas para cima e para baixo, essas velas vão ter um valor de mínima e de máxima, e o true range vai ser a variação dessas linhas, né? Máxima menos mínima de cada uma dessas velas. Seria a variação real de cada uma das velas. Então, eu gosto de usar o indicador true range para medir a volatilidade, né? Então, em momentos normais do mercado, o true range fica da ordem de 600 pontos, 700, 800 no máximo, quando a gente usa a média, né, aritmética de 20 períodos no time frame de 60 minutos. Precisa até colocar aqui, né, o indicador true range no tempo gráfico de 60 minutos. E média aritmética de 20 está acima, né? Que a gente faz ao vivo. Vamos arrumando aqui para ficar mais organizado. O recente ficou cagado ali, né? Deixa eu puxar aqui para baixo. Ixi, ficou feio, ó. Eu organizo aqui depois. Aí, pessoal, se eventualmente a gente tiver nesse período de maior volatilidade, a gente vai verificar se os robôs de lateralização, Io e Saturno, né, estão passando por uma fase boa. Se sim, se eles estão passando por uma dificuldade maior, a gente para de operar eles, para de operar os robôs ruins. E se não, a gente tende a considerar o SS como um padrão, né? Então eu já estava utilizando basicamente o SS aí no mês passado, que a gente conseguiu fazer uma boa grana. E aí, né? Se por acaso esse true range não estiver acima desses 900 pontos na média, quer dizer que, na verdade, a gente talvez esteja com os robôs em uma fase boa, mas ali passando por uma dificuldade momentânea. Então a gente vai olhar um outro indicador que é o DD acumulado, drawdown acumulado. Se o drawdown acumulado estiver maior que 15 mil pontos, a gente para de operar os robôs ruins. E o que. Putz, ainda não abriu aqui, ó. E o que são os robôs ruins? Os robôs ruins seria basicamente aqueles robôs que estão com o drawdown acima do nosso limite, né? Então a gente vê aqui no site e vê os que estão em vermelho. Os que estão em vermelho são os robôs que estão passando por uma fase ruim, certo? Então a gente pararia de operar esses robôs. Se não tem nenhum robô, né, em uma fase, é muito provável que é um drawdown normal e que provavelmente, né, os nossos robôs vão voltar a operar bem no futuro. E aí a gente olha, né, se algum desses robôs que estão ruins estão com um drawdown maior ao longo desses últimos 3 meses, por exemplo. Se sim, a gente para de operar esses robôs.
Se não, a gente só aguarda, né, e vê ali a cena dos próximos capítulos. Realmente está meio bugado aqui essa parte do site, né? E aí eu tô colocando aqui com essa, deixa eu colocar aqui uma cor mais vibrante, talvez. Aqui talvez é... Beleza. E aí a gente vê aqui, ó, por exemplo, estamos aqui, né? Estamos nessa fase que os nossos robôs não estariam operando muito bem, e nesse caso, a gente pararia de operar, né? Então, nesse momento, né, a gente está justamente aqui e a gente já não está operando e a gente acabou não levando, né, esse prejuízo que a gente teve nesse mês. Nesse mês não, né? Nessa semana que foi aqui, né? Vou desistir de mostrar isso aqui, né? Que tá bem, tá estranho. Que foram esses, cadê? Menos 22.830 pontos. Beleza? Acabou que o vídeo ficou um pouco mais longo, né? Porque eu quis explicar esse mapa mental para vocês, mas certamente ele vai ser útil para gente, né, que está usando aqui os robôs do sistema solar. No mais, um grande abraço e valeu!